o Conselho do BNDES aprovou o nome de Aloísio Mercadante para a presidência do banco. Repórter Beatriz Manfredini, quais os detalhes da escolha, quando ele senta oficialmente na importante cadeira? Olha, Adriana, ele foi aprovado pelo Conselho do Banco de Fomento por unanimidade, né? O nome de Aloísio Mercadante já tinha sido colocado, anunciado por Lula no meio do mês de dezembro do ano passado, mas havia um certo receio da equipe do governo federal de que não fosse possível colocar Mercadante na cadeira do BNDES. Isso porque ele atuou, a gente relembra, na campanha de Lula em dois momentos, né? Durante a campanha presidencial, foi ele que elaborou o plano de governo do petista, encabeçou o texto, e depois, já no governo de transição, ele coordenou alguns grupos de trabalho. E tem uma lei chamada Lei das Estatais, que ela não permite que pessoas que trabalharam na campanha ou para algum partido político nos últimos 36 meses, que elas peguem um cargo em uma estatal. Então, no caso, Mercadante não poderia sentar ali na cadeira da presidência do BNDES. Só que o TCU, Tribunal de Contas da União, entendeu que não, que essa lei não se aplica no caso de Mercadante, isso porque ele trabalhou de forma voluntária na campanha e depois na transição de Lula. Portanto, ficou permitido e a indicação dele foi aprovada por unanimidade. A gente lembra que Mercadante ele foi ministro da Ciência, Tecnologia, Educação e também da Casa Civil dos governos Dilma Rousseff. E ele é formado em Economia pela USP. Além disso, é mestre em ciência econômica e doutor em teoria econômica pela Unicamp. Junto com a indicação de Mercadante, outras 3 indicações também para a diretoria do BNDES foram aprovadas ontem. Temos o nome de Tereza Campelo, que é ex-ministra do Desenvolvimento Social e uma das criadoras do Bolsa Família, que vai ocupar a diretoria social. Temos também Natália Dias, presidente do Standard Bank Brasil, que vai para a diretoria de mercado de capitais, e na diretoria de recursos humanos e operações foi aprovado o nome de Helena Tenório, que é uma funcionária de carreira do BNDES. Adriana. Perfeito, Beatriz. Diogo Schelp, a gente acompanhou, sabemos que parte do empresariado, do mercado, torceu muito o nariz para esse nome, por quê? E também há pouco na Argentina a gente acompanhou com relação ao BNDES, Lula falando que o banco financiaria algumas obras, teria essa intenção no país vizinho, inclusive um gasoduto que sairia de lá e chegaria até o Brasil? Exatamente, Adriana. Em primeiro lugar, né, preciso lembrar que a lei das estatais foi deixada absolutamente de lado nessa nomeação, porque ainda que tenham encontrados ali filigranas que permitissem essa indicação, o TCU encontrou uma forma, o objetivo da lei das estatais era justamente evitar situações como essa, né? O simples fato de que ele não foi remunerado na atuação dele na campanha não tira o fato de que ele tinha esse vínculo político e que, obviamente, é um caráter político nessa indicação. Em relação aos investimentos externos, isso é algo que é praticado por outros países, Estados Unidos, muitos outros países, Alemanha, outros países têm bancos que fomentam a exportação, inclusive fomentam a exportação de serviços. Então, isso a princípio não está errado. O Brasil pode fazer isso e é salutar que o faça, inclusive para dar mais competitividade a empresas que no exterior vão enfrentar outras empresas estrangeiras que recebem esse tipo de benefício dos seus governos. O problema é a maneira como isso foi feito nos governos do PT anteriores. E como que isso foi feito? Primeiro, uma alta concentração desses contratos na mão de poucas empresas. Odebrecht e Andrade Gutierrez tinham quase 90% de todos os contratos, financiamentos do BNDES na América do Sul. Isso, obviamente, propicia, né, benefícios altamente concentrados e propiciava situações de corrupção, né? Foi algo que permitiu isso. A outra questão é como que esses financiamentos são apresentados para os países vizinhos. Geralmente, no discurso da diplomacia lulista ou petista, eles apresentam isso, inclusive no discurso de Lula apareceu, eles apresentam esses financiamentos como uma ajuda do Brasil para esses países. Mas não é exatamente isso que acontece, não é dessa forma que deveria ser vendido, porque, inclusive, né, cria uma expectativa falsa por parte desses países. Por outro lado, também é preciso ter garantias de que esses países terão condições
de pagar de volta esse dinheiro, né? Então, há várias questões aí a ser colocadas, mas a principal é a seguinte: o Mercadante tem um histórico de ser um economista heterodoxo e por isso o mercado torceu o nariz para ele. E segundo, eles dizem que não vão cometer os erros do passado. Então, é preciso que eles reconheçam esses erros, façam autocrítica desses erros, elenquem esses erros para que se saiba exatamente como eles vão evitar que eles sejam repetidos. Kobayashi. Bom, o BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, né? E ele tem como finalidade no seu estatuto o desenvolvimento do país. Essa seria uma prioridade das finalidades do BNDES. Eu não desconheço a possibilidade do BNDES ser usado para financiar obras no exterior, desde que sejam rentáveis como qualquer tipo de financiamento. A gente poderia, por exemplo, financiar uma obra em um país vizinho, desde que com compromissos de que haverá consumo de serviços e produtos brasileiros, o que retornaria o investimento para a economia nacional. A situação é que este método feito pelo PT entrega o dinheiro e depois resulta em um calote, como, por exemplo, nós temos a situação de Cuba e da Venezuela, que devem aos cofres brasileiros mais de 2 bilhões em valores atualizados, 2,5 bilhões de reais. E na Argentina não seria diferente. Qual seria a condição argentina de honrar um compromisso de financiamento? Um país que está com a economia vindo em 2022 de 100% praticamente de inflação. Então eles não teriam condições mínimas de pagar esse tipo de investimento, nem por má fé, mas por falta de condições econômicas mesmo. Agora, em relação a essa lei das estatais que está aí em fase de mudança, né, já com aprovação na Câmara, provavelmente também no Senado, o nome do Aloysio Mercadante para o BNDES foi usado como um pretexto e uma premissa falsa para isso, porque ele poderia ser sim nomeado sem mudança na lei das estatais, como já disse o TCU. A mudança na lei das estatais é para abrir vagas em outras estatais e mais de 500 cargos, mais de 200 em cargos de diretoria e mais de 300 em cargos de conselho de administração, todos cargos muito bem remunerados e que vão ser utilizados pelo governo para conseguir apoio no Congresso.